e foi ter com Jesus. Foi ter com Jesus. Nós vivemos num tempo, queridos, num tempo de coisas rápidas, de respostas rápidas, de acontecimentos rápidos. Você precisa de uma ajuda, você vai ao banco, uma ajuda financeira. Você precisa de uma direção espiritual, você vai naquela pessoa que mexe as pedrinhas e te fala o que está acontecendo no futuro ou no passado. Você precisa de resolver um problema emocional, você vai ao psicólogo. Nada contra, pelo contrário. Você precisa de uma cura, você vai ao médico. Mas poucas pessoas vão a Jesus de imediato. Normalmente as pessoas dizem assim: eu já tentei de tudo, agora eu vou dobrar o meu joelho e vou orar, porque só falta isso. Depois que não tem mais força para nada. Mas Jesus ensinou que é o contrário. Você primeiro vai a Ele. Você primeiro chega a Ele na situação em que você está. Como Bartimeu estava. Ah, mas eu me sinto tão impuro, tão desqualificado. Bartimeu também se sentia. Mas Ele me chamou e eu vou como eu estou. Na situação em que eu estou. Eu vou sujo, eu vou doente, machucado, magoado. Mas eu vou estar com Jesus. Não importa como eu esteja, porque estando com Jesus, a minha história vai sendo mudada de glória em glória, até um ponto que eu sou transformado na própria imagem de Jesus, e chega uma hora que ninguém nem mais te conhece como você, mas eles olham para você e dizem assim: olha, eu olho em você, eu vejo um brilho diferente. Você diz assim: olha, esse brilho é Jesus, você está vendo, é Jesus em mim, porque a minha situação foi mudada. Então, queridos, esse homem foi a Jesus assim, ele foi nessa situação, e aí a Bíblia mostra uma coisa muito interessante. Chegou um momento que Jesus fez uma pergunta importante para ele: o que você quer? Uma das coisas mais interessantes do Evangelho é que Deus se importa com o que você necessita. A pessoa fala assim: Deus não está preocupado com saúde, com dinheiro, Deus quer salvar sua alma. Esse é um discurso antigo do Evangelho, mas na verdade Deus quer conservar toda a sua integralidade, o seu corpo, alma e espírito. Ele quer encontrar você conservado no corpo, na alma e no espírito no último dia. Então preste atenção nisso. Jesus chega para ele e fala: o que você quer? Tanta gente que diz assim: ah, não é da vontade de Deus que eu faça uma universidade. Ah, não é da vontade de Deus que eu me case, eu vou ser um celibatário a vida toda. Mas Deus fala: o que você quer? O que você quer? O Salmos 37 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quais são os seus projetos? Quais são os seus planos? Deus está à procura de uma geração que saiba o que quer, e não uma geração que espera vir o que vier, mas uma geração que tem planos, que tem projetos, que tem planejamento, que está esperando coisas acontecerem. Quando eu cheguei em Viçosa, o pessoal assustou um pouco comigo, porque eu já cheguei anunciando o que Deus ia fazer na cidade. Eu já cheguei dizendo: olha, Deus vai trazer avivamento, Deus vai unir pastores, nós vamos estar fazendo tal coisa, nós vamos fazer isso e aquilo. E comecei a fazer planos para tudo que é área, e o pessoal dizia: esse pastor Marcos é doido, ele tem uma visão muito esquisita. Mas na verdade, queridos, eu prefiro errar querendo tudo que é possível, do que não ter projeto, não ter sonho, não ter planos. Porque toda vez que eu chego diante de Deus, eu tenho planos para a educação de Viçosa, eu tenho planos para a política de Viçosa, eu tenho plano para as empresas, os empresários de Viçosa. Quando nós abrimos uma empresa que está se estruturando, chamada Academia de Desenvolvimento Humano, eu já tenho planos para treinar empresários, para treinar funcionários, para treinar famílias. Eu tenho plano para os empresários, eu tenho plano para os educadores, eu tenho plano para um monte de coisa, e eu coloco diante de Deus: Deus, eu quero essa escola. Deus, dê essa escola para a igreja do Senhor. Senhor, me dê os empresários. Senhor, me dê esses funcionários destruídos, arrebentados ao longo da história. Tragam eles para o Evangelho. Então, o Evangelho tem projetos para cada pessoa, e Deus chega para Bartimeu e fala assim: quais são os seus planos? O que você está querendo? Por que você veio a mim? Você não pode chegar diante de Deus sem saber o que quer.
Deus está querendo resgatar a inteligência da igreja. E Ele fala: o que você quer? Qual é o seu plano? Qual é o seu projeto? E aí Bartimeu fala: Senhor, visão. Visão. Eu não quero um emprego, eu não quero uma família, eu não quero um carro do ano. Eu quero que o Senhor abra a minha visão. Eu quero enxergar o que ninguém está enxergando. Eu quero perceber necessidades. Eu quero perceber oportunidades. Eu quero saber qual é o esquema de se dar bem nessa terra honestamente. Porque o de se dar bem errado, todo mundo já sabe. Então eu quero ver, eu quero enxergar. A visão é uma das coisas mais importantes que Deus dá para a igreja. É por isso que uma pessoa pobre e necessitada, quando entra para o Evangelho, daí a pouco ela percebe que a casa está suja, daí a pouco ela percebe que não deveria se comportar dessa maneira, e aí o Evangelho vai mudando essa pessoa. Chega poucos meses depois, alguém já olha e fala: o que aconteceu com você? É o Evangelho que mudou a inteligência, que mudou a situação emocional, psicológica da família, ampliou a visão de tal maneira, e essa pessoa se desenvolveu. Então, queridos, Jesus chega para Bartimeu e fala: o que você quer? Ele fala: eu quero ver, eu quero enxergar. Deus nessa manhã, eu creio, vai te dar uma visão sobrenatural. E você vai ver que tem pessoas dessa cidade para ser ganhas, que cabem naquela cidade da fé. Você vai ver que tem recursos no meio do povo de Deus nessa terra, que dá para construir 2 cidades da fé, não uma. Ele pode fazer milagres tremendos, quando Ele abre a visão do povo. Então nessa manhã, eu digo para você, que assim como Deus, assim como Jesus, se dirigindo a Bartimeu, conheceu o projeto dele, e mudou a história dele a partir do projeto, eu digo nessa manhã, que os seus projetos diante de Deus encontrarão resposta, nessa manhã, em nome de Jesus. Olha só como a situação muda. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente seguia Jesus, estrada afora. 3 coisas importantes aqui, que eu quero falar para a gente fechar. A primeira delas é o seguinte: o que você já teve, você pode recuperar de volta quando você vem a Jesus. Ele disse: que eu torne a ver. O que você perdeu, que te bloqueou, que te atrapalhou até hoje, que você quer trazer de volta, o Senhor pode te devolver nessa manhã. Se você vai a Jesus: Jesus, há uns anos atrás eu era um líder de excelência, eu tinha muitos frutos, mas eu perdi isso. Senhor, há um tempo atrás eu era um marido ideal, perfeito para minha esposa, mas eu perdi. Senhor, me devolve aquela alegria que eu tinha e não tenho mais. Senhor, me devolve aquela presença, aquela unção que pairava sobre a minha cabeça e eu não tenho mais. Ele te devolve. Ele pode te restituir o que você perdeu. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele estava lá rodando um moinho durante 20 anos. Frustrado, derrotado, mas um dia ele teve a oportunidade de clamar ao Senhor. E ele falou: Senhor, só mais essa vez restaura as minhas forças. E o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele cumpriu o propósito. Queridos, Deus restaura, Deus devolve, Deus traz de volta o que você perdeu. E ele falou: Senhor, que eu torne a ver. E o texto fala assim: e a mudança aconteceu em 2 níveis. Primeiro, soteriologia. Olha só: a tua fé te salvou. A palavra salvou, ela dá um sentido amplo. Quando ela diz o seguinte: olha, você foi restaurado em todas as áreas da sua vida, porque salvação é cura emocional, psicológica, é cura física, é cura espiritual, é cura dos sonhos. Então ele fala: a tua fé te salvou. Se você se achega a Deus com fé, a sua situação é